E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 31 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Vocês se recordam aqui que eu havia comentado aqui de um trap, tempo gráfico 60 minutos. Então aqui, chegou a ativar, chegou a andar o alvo era 118.830. Hoje esse movimento aqui confirmou, bateu no alvo, o trap de ontem. E também que poderia ser aqui um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região. Então aqui a gente teria o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, inclusive aqui com um pullback aqui nesse ponto, mas já um movimento bem forte, né, assim, quando confirmou. Então a gente teria aqui como alvo essa distância aqui da cabeça até a linha de pescoço, considerando aqui, também chegou no alvo desse rompimento, seria aqui no 118.450. Então movimento forte aqui para baixo, um ponto aqui que pode servir aqui como suporte, seria justamente essa parte aqui do 164, essa parte inferior, 117.270. Chegou próximo hoje a isso e deu uma recuperada. Então tem que observar como é que o preço, como é que o índice futuro vai se portar aqui próximo a essa região. Caso perca, seria já ver aqui o fundo anterior. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 1,53%, deixou um candle feio. Então vocês veem aqui esse candle que tentou ganhar essa resistência, não conseguiu, devolveu, e hoje um movimento mais forte, segurando também nessa parte inferior. Tenho aqui como suporte esse 115.700 também, que foi esse ponto aqui que havia segurado anteriormente, e um pouco mais abaixo a gente teria aqui próximo a esse 113.800, né, que segura anteriormente 114 mil, esse aqui próximo a esse 113.800 é um ponto bom assim como suporte. Um ponto assim interessante, vocês veem aqui que o OBV já mostra uma divergência de baixa, então o preço nesse ponto, um pouquinho acima, o OBV já praticamente querendo perder aqui a mínima, então significa que um movimento que pode ir mais abaixo ainda. Lembrando que tanto no tempo gráfico semanal quanto no mensal, existem dois traps de venda, né, ativados em ambos, jogariam bem mais embaixo, praticamente aqui no fundo aqui dessa consolidação. O candle assim, do mês de agosto, esse mês 8 aqui, esse candle 8, vocês veem o engolfo nessa região, então mostra também uma força aqui vendedora, e a princípio esse movimento continuará indo para baixo. Em relação aos ativos, o primeiro seria a Local Web, LWSA3, um ativo que hoje caiu 1,39%, o gráfico diário, segurando aqui próximo essa média de 80. E esse daqui é um ponto importante para que haja superação, né? Então vocês veem aqui, praticamente também pode ser um pivôzinho aqui nessa região, mas segurando aqui nesse ponto e levando em consideração o Ibovespa, é um pouco complicado de comprar o ativo aqui da maneira como está. Pelo tempo gráfico semanal, uma compra aqui significaria um stop de praticamente, deixa eu ver nesse ponto, 5%, que seria tentando pegar essa retração de 61,8 presente no tempo gráfico semanal, lembrando que também está segurando na retração de 61,8 pelo tempo gráfico mensal, mas para confirmar no mensal teria que haver o rompimento desse candle 8. Marfrig, hoje alta de 0,54%, outro ativo que segurou próximo à média de 80. Pelo tempo gráfico mensal, vocês veem aqui o candle que deixou, então, praticamente um doji, deixou uma sombra superior grande, expressiva, sombra inferior também. Então tem aqui um trap de compra ativado, não chegou no alvo ainda, mas aqui deixa um pouco de indefinição pelo tempo gráfico mensal. Tá? Então a gente tem aqui média de 3, média de 9 e o candle simplesmente com um corpo aqui bem praticamente inexistente. Próximo ativo, Cogna. Cogni 3, comentei sobre a presença aqui de um pivô de baixa. Então, relembrando aqui um pouco aqui o gráfico. Vocês possam observar melhor, seria justamente essa operação de 61,8 que ativou. Primeiro alvo, 2,99, que já alcançou. Vocês veem aqui que essa era uma região de suporte importante. Então havia tocado aqui, segurado aqui nesse ponto, aqui já atuando como uma resistência, e aqui testou a resistência e perdeu o candle anterior. Então para mim isso aqui já mostra definitivamente aqui um movimento de queda um pouco mais acentuado.
Puxando aqui, o próximo alvo seria nos R$ 2,82. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu, hoje caiu 5,48%, teve uma queda um pouco expressiva, né? A gente também tinha aqui em Magalu uma área de suporte boa, esses 2,90 brigou muito aqui nessa região. Tinha até tido um trap anteriormente que chegou a estopar aqui nesse ponto e aqui vocês veem que tentou brigar aqui em cima, hoje perdeu assim com um pouco mais de força. Em relação ao volume, o volume não foi tão expressivo, o ABV segue assim praticamente seguindo o preço. O que preocupa um pouco seria realmente a perda aqui desse suporte. Lembrando que existe um trap ativado no tempo gráfico semanal. Só confirmar aqui o valor que seria do stop caso entre agora. Seria um stop de 8%, 8,5%, para buscar o alvo acho que lá nos 4 e confirmar aqui. Um alvo lá nos R$ 4,05. Então, stop ainda um pouco caro aqui nesse ponto. Interessante, pelo menos pelo tempo gráfico diário, esperar um candle positivo que possa servir como um suporte além deste stop aqui do tempo gráfico semanal. Próximo ativo, SER3. Vocês veem aqui que havia a presença aqui de um trap de venda aqui nesse ponto. Então, o trap tem como alvo ele projetado 2 vezes para baixo. Aqui seria nos R$ 5,35. Ontem e hoje, né? Deixa eu ver aqui qual a porcentagem que chegou. Desse movimento de queda, chegou praticamente próximo à retração de 50% e deu uma devolvida. Mas é um ativo que já tem uma divergência um pouco mais evidente aqui no ABV, então uma divergência de queda, e tem presente esse trap no tempo gráfico diário. Então, a princípio também já mostra que uma venda, uma correção em SER3. Próximo ativo, SEAB, CIA. É um ativo que eu comentei que poderia ter sido aqui um pullback, justamente aqui na cabeça do pivô aqui de queda, e hoje esteve caindo também. Então hoje teve queda de 2,73%, esse movimento aqui continua. Tenho aqui também como uma região de suporte, então poderia dar uma segurada aqui e a média de 80 um pouco mais abaixo. Dependendo do movimento que fica aqui, pode deixar uma entrada interessante. Lembrando que o primeiro alvo do pivô é nos R$ 5,15. Próximo ativo, Minerva, BIF3. Esse ativo teve aquela notícia, né? Então teve esse gap aqui no tempo gráfico diário, mas pelo tempo gráfico semanal mostra aqui um movimento bem interessante. Então desse movimento aqui de alta, teve uma meia 1.8, depois chegou até estar aqui a cabeça do pivô. Se houvesse aqui a superação, ativaria um pivô que jogaria mais para cima, testou essa região, devolveu, e o candle dessa semana perdeu aqui, tentou recuperar, perdeu, testando uma resistência um pouco mais forte aqui em cima, depois pancada para baixo. Volume altíssimo também nessa queda. Pelo tempo gráfico mensal, olha que movimento feio. Então, um movimento aqui bem feio nesse mês de agosto. Já seria aqui tanto julho quanto agosto, mostrando um movimento bem forte na queda. Tem como suporte aqui em Minerva esses R$ 7,86. Já vou deixar um alarme aqui também nessa região. CVC desse movimento de alta, nós esteve segurando aqui, próxima retração de 50. Deixa eu ver esse movimento todo. CVC por enquanto, hoje teve muita volatilidade, mas deixou um candle um pouco feio no tempo gráfico diário. Então tem que esperar para ver como é que vai se manifestar isso aqui no dia de amanhã. Deixa eu traçar aqui o Fibonacci. Observar. É um pouco mais abaixo, talvez nesses 2,41 esperar algum tipo de reação aqui nesse ponto pelo tempo gráfico de 60 minutos. O ABV não mostra nada demais, volume bem alto ontem e hoje. Próximo ativo, Gol. Observar, Gol. Gol é um ativo que desse movimento, deixa eu ver esse movimento tempo gráfico semanal. A gente tem aqui esse movimento. A retração de meia 1.8 seria nesses R$ 8,26, perdeu. Então esse foi um movimento bem forte no semanal, continua aqui a queda. Para observar, é interessante aqui este candle 10,
Então, é pelo tempo gráfico semanal. Vocês veem que é um volume muito acima dos anteriores nessa semana. Então, aqui é interessante ver como é que o preço, como é que o ativo vai se comportar no próximo aos R$ 5,62. É um ponto que eu teria como importante até o momento. Não sei como é que semana que vem vai se portar o ativo. Se amanhã, por exemplo, pode deixar com um sinal de reversão muito forte, engolfar o candle da semana passada. Então, por enquanto, seria esse daqui o cenário em Gol. Azul, olhando o tempo gráfico semanal também, Azul hoje caiu 3,66%. Olhando aqui o tempo gráfico semanal, desse movimento estaria agora na retração de 50%. Pode ser que segure aqui, né? Tem que deixar um sinal um pouco mais claro aqui nessa região. Vou aproximar um pouco mais aqui para a direita. Como é que vai se comportar, se de fato vai perder. Caso perca essa região, é importante observar essa retração de 6 a 1,8, que seria nos R$ 12,65. Então aqui pode deixar um sinal bom para compra. Então, observar aqui o que vai acontecer aqui nesse ponto. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar. E também, se caso tenham interesse em participar da mentoria, será a última mentoria do ano, tem o link na descrição do vídeo. Até mais!